No ponto anterior que nós trabalhamos, nós falamos da alegria que Paulo sentia com a tristeza que os coríntios tiveram depois da carta ou das cartas que ele havia enviado à igreja. E espantosamente ele fala: eu me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas pela razão da tristeza, porque fostes contristados segundo Deus. Quando Deus é o autor das tristezas que nós temos, isso é bom sinal. É sinal que a coisa vai acontecer boa, gostosa, benéfica na nossa vida. Então, analisando o texto ainda de 2 Coríntios 7, agora a segunda parte do verso 7, a tristeza que produz arrependimento. Ele fala assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Eu repito mais uma vez o que eu já disse, a tristeza é sempre dolorida, não importa a sua origem. Mas a tristeza para o arrependimento é benéfica, porque acarreta resultados bons, santos. A tristeza é uma sensação desagradável. Ninguém ri com a tristeza. A tristeza provoca choro, né? Mas ela vem ao coração do pecador para um desfecho maravilhoso dentro dele. Essa tristeza gera sensações muito agridoces na vida. Isto é uma sensação de amarga, mas que ao mesmo tempo tem resultados doces. É uma sensação triste, mas com tonalidade de alegria. Ela é uma mistura de amargor e de gozo. Amargor por ter ofendido a Deus e cheia de gozo porque ela nos faz dobrar diante de Deus em reconhecimento do seu perdão. Este é arrependimento. O arrependimento, conforme o ensino dos dois testamentos, o Antigo e o Novo, aponta para dois tipos de condições de salvação. Primeira, o arrependimento não é a tristeza pelo pecado. E segundo, o arrependimento não exige obras de restituição por parte do pecador. Você não tem que fazer nada. Você é apenas objeto de uma ação divina que põe você em tristeza por algum tempo, mas depois redunda em alegria. O arrependimento expressa uma mudança de propósito com relação ao pecado por causa do qual o pecador chora. O arrependimento tem a ver com uma decisão irrevogável de doravante fazer as coisas certas. É mudança de mente, é mudança de propósito. Um desejo resoluto de fazer as coisas que agradam a Deus. A tristeza, segundo Deus, provoca uma volta do pecador ao Pai. A volta pelo arrependimento para o caminho da obediência, o que conduz o pecador à posse e ao desfrute da salvação. A tristeza em si mesma não é arrependimento. Mas quando ela procede de Deus, então Deus causa o arrependimento no pecador, causando a volta dele para Cristo Jesus. A tristeza é uma coisa e o arrependimento é outra coisa. Essas não são duas coisas iguais, mas quando elas vêm juntas, elas colocam o pecador nos braços de Cristo, especialmente quando ambas vêm acompanhadas da fé, que abraça Cristo Jesus. No arrependimento, você dá as costas para o pecado, você se volta do pecado e, em fé,
você volta-se para Cristo abraçando. E a grande diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus é que esta última conduz o pecador ao arrependimento e a primeira conduz o pecador ao remorso, que é uma tristeza que conduz o pecador a um caminho sem volta para o seu destino definitivo de condenação. Que tipo de tristeza você anda tendo? Você tem tido tristeza que aponta para o remorso, que é uma coisa amarga, mas não tem retorno, não tem volta. Não produz algo bom e santo em você. Ou você tem tido a tristeza que vem, segundo Deus, que causa o arrependimento a fim de que você se aposse da vida. Tomara Deus dê tristeza para você, porque é muito melhor você ter tristeza que vem segundo Deus. Você pode até, como Pedro, chorar amargamente, mas você vai ter sensações doces, sensações de perdão, sensações de que as misericórdias de Deus atingiram você. Peça a Deus que Deus dê a você tristeza, mas tristeza dele, trazida por ele, que produz um efeito benéfico na sua vida. Deus o ajude nisto.